Vamos falar para vocês um pouco sobre a parada cardiorrespiratória em ambiente associado ao trauma. Até 2005, acreditava-se que as medidas de reanimação para esse tipo de paciente eram fúteis, porque acreditava-se que o índice de mortalidade desses pacientes era muito elevado. E provavelmente a chance de um retorno espontâneo da circulação ficaria em torno de 0 a 2,3%. É importante lembrarmos que as principais causas de trauma estão associadas à parada cardiorrespiratória são basicamente o quê? As hemorragias decorrentes desses ferimentos, hemorragias externas e internas, as grandes hemorragias, também a obstrução à passagem do ar, então uma oxigenação pobre, e também situações onde há uma alteração da mecânica respiratória às custas de um pneumotórax hipertensivo. Existem outras causas de possíveis correlações com a parada cardiorrespiratória, como tamponamento cardíaco, entre outras situações de trauma. Não é à toa que a gente recomenda, então, uma abordagem um pouquinho diferente nos casos de parada cardiorrespiratórias associadas ao trauma. Isto por quê? Porque depois de 2005, começou-se a ter uma visão um pouquinho mais criteriosa dos tipos de causas que levavam à parada cardiorrespiratória. E até então, muitas vezes, alguns estudos acabavam associando a morte evidente dentro da estatística e epidemiologia da parada no trauma. E, óbvio, esse paciente ele está morto. Ele não contribui no retorno espontâneo à circulação se você iniciar algum tipo de procedimento. Então, tem que ficar uma coisa muito clara para vocês. Na parada cardiorrespiratória de origem traumática, não se reanima, não se ressuscita nenhum tipo de paciente às quais existem os sinais de morte evidente. Quais são? Rigidez cadavérica, lividez, sinais de deposição ou manchas hipostáticas, decapitação, carbonização, enfim, todas essas situações onde consideramos a morte evidente, não é indicado a reanimação. E nos casos onde você tem a parada cardiorrespiratória, então tem que se seguir um critério. Que critério que é esse? Primeiro, para você iniciar a reanimação desse paciente, você tem que afastar a possível presença de um trauma penetrante de tórax, seja por arma branca, seja por uma perfuração de projétil de arma de fogo, seja por algum tipo de ferragem, objeto estranho, que esteja causando um ferimento penetrante no tórax. Porque se isso acontecer no pré-hospitalar, e esse paciente estiver com uma parada cardiorrespiratória, você não está devidamente preparado para reanimá-lo, encaminhe o mais rápido possível para o hospital. Porque se esta parada aconteceu antes de 10 minutos, esse paciente provavelmente, de acordo com a equipe local, o preparo da equipe, equipamento e experiência, será submetido a uma toractomia de emergência, podendo ainda ter chances de sobrevida. Se você não tem essa situação e ainda encontra um paciente com uma parada cardiorrespiratória no trauma, sem o trauma penetrante de tórax, você deve pensar em primeiro se esse paciente teve uma causa clínica. E aí você vai reanimar como qualquer paciente, da forma como você aprendeu, avaliando sinais de circulação e iniciando o mais rápido possível as compressões torácicas, tendo possibilidade de interrompê-la, se necessário, com um desfibrilador que esteja ao seu alcance e que possa identificar o ritmo. Mas fundamental que, senão, não interrompa desnecessariamente essas compressões. Somente depois você vai seguir o protocolo, como a evidência da Associação Internacional, da Aliança Internacional, da IUCOR, o CAB. E logo depois, se você tiver dentro do protocolo ainda de parada cardiorrespiratória no trauma, e você perceber que esse paciente não tem uma provável causa clínica, você deve afastar 3 causas importantes. É o algoritmo chamado HOT, H-O-T. H, hipovolemia.
todas as condições, onde você tem um sangramento externo que deve ser comprimido imediatamente, alinhamento de fraturas, principalmente de ossos longos, ou até mesmo a compressão lateromedial, ou da melhor maneira possível da pelve, porque uma fratura de quadril pode causar uma exsanguinação do paciente. Então essas situações precisam ser trabalhadas e, na sequência, se possível, se indicado, a reposição volêmica um pouquinho mais agressiva com cristalóides, soro fisiológico 0,9%, idealmente a solução, né, de Ringer com lactato. Então, pode-se fazer uma infusão aí, 2.000 ml,